Pronto, já iniciei a gravação. Essa semana, no sábado, tinha uma visita para o Polo de Boa Viagem, mas ela, em virtude dos recursos que ainda não foram liberados, a viagem ela está cancelada, tá? A minha ida para Boa Viagem. E gostaria de lembrar vocês que nós temos atividades, né, em aberto. Deixa eu só voltar aqui no sistema para vocês não esquecerem. Todo o material deste tema, energia de um sistema, vai estar aqui o material em PDF, que nós temos alguns vídeos, e todas as aulas elas são gravadas, vocês podem acessar depois, e aí nós temos aqui em aberto, até dia 29 de março, esse questionário sobre energia do sistema. Nós temos também uma atividade, que no caso é um PDF, certo? Que vocês vão abrir, vão responder e enviar as respostas em formato PDF. Pode ser digitada ou digitalizada, certo? E dia 21 é a avaliação presencial, dia 21 de março, certo? Nos polos, valendo 3 pontos a avaliação presencial, e cada uma dessas atividades aqui vale 3 pontos. Então, dito isso, vamos para a nossa aula. Eu gostaria de começar a aula com o simulador. A gente vai falar da energia mecânica, certo? A gente já definiu a energia cinética, que é a energia do movimento, e na aula passada a gente viu a fórmula da energia potencial gravitacional. Então, aqui no simulador FET, a gente vai acessar as simulações de física, e aí a gente vai para o experimento. Deixa eu ver se energia na pista de skate. Não, vamos para esse outro. Energia na pista de skate básico. Pronto, esse aqui. Eu acho que a gente usou esse aqui na aula passada. Bom, então aqui a gente vai marcar gráfico de setores, né? A energia cinética ela vai estar em verde, a energia potencial em azul, e se a gente fosse trabalhar com a energia com atrito, nós teríamos aí a energia térmica associada, mas não vai ser o caso, tá? Esse é o nosso sistema. Esse boneco aqui, ele pode ter uma massa, né, que a gente pode deixar pequena ou grande, mas nesse aqui não tem o recurso da gente variar. Só para relembrar aqui, então, essa é a nossa aula 8, né? Energia mecânica. Então, só para relembrar, a gente viu a energia cinética, que ela é o quê? Massa do sistema, velocidade ao quadrado sobre 2. Essa é a energia cinética. Energia de movimento. Se o objeto estiver em repouso, ele não vai ter energia cinética associada. E a gente tem também a energia potencial gravitacional, que é a massa do objeto, vezes a aceleração da gravidade, vezes esse y, que ele funciona como uma altura, certo? A gente bota um nível de referência e esse y vai ser a distância em relação a esse nível de referência, ok? Então, essa aqui é a nossa energia potencial gravitacional. A energia mecânica, a gente representa pela letra E, e ela é dada pela soma da energia cinética mais a energia potencial gravitacional, tá certo? Vamos voltar aqui para o simulador. Então, aqui no simulador, a gente vai marcar o gráfico de setores, onde a gente vai ver as duas formas de energia, gráfico em barras, para a gente ver as variações da energia,
A gente vai mostrar a grade, porque, como eu disse, a energia potencial, ela vai depender de um ponto, de um nível de referência que a gente marca, né? Então, esse nível de referência é como se fosse o solo aqui do simulador, que está marcando 0, certo? E aí, acima, a gente vai ter aqui uma escala, né, de 2, 4, 6, né, uma escala de 1 metro, sendo que ele pode, essa curva que ele pode percorrer, essa pista de skate, ela pode chegar até 6, aqui no simulador, certo? E aí a gente vai marcar também a velocidade, porque, como eu disse aqui, a gente sabe que se o objeto estiver em movimento, ele vai ter uma energia cinética associada, né, por conta da velocidade, e se ele estiver acima de um nível de referência, ele vai ter uma energia potencial associada. A soma dessas duas energias é o que a gente define como energia mecânica, tá? Então, vamos lá. Vou pegar o sistema, vou colocar aqui para ele passar pela pista de skate, e o que a gente pode observar? Tanto nesse gráfico aqui em forma de pizza, que vai acompanhando o objeto, como nesse gráfico aqui, ó, o gráfico de barras. A gente vê que, ora, a energia cinética é muito pequena, ora, ela é maior. Ora, ela não existe, ora, só existe ela, né? Ou seja, a energia total, que é com essa cor mostarda, tem momentos que ela é puramente cinética ou ela é puramente potencial. Quais são esses pontos? A gente precisa analisar o seguinte: para a energia potencial ser máxima, o objeto ele precisa atingir a altura máxima aqui dessa trajetória dele, desse percurso dele, que seria mais ou menos aqui próximo do 6, né? Então, aqui nesse ponto, próximo da altura de 6, a energia ela é toda potencial, enquanto a cinética ela é praticamente nula. Ela chega a ser nula nos pontos de inversão mesmo, porque para ele retornar, ele precisa zerar essa velocidade. Então, se zera a velocidade, zera a energia cinética. Já quando ele segue aqui próximo dessa parte côncava, ó, o que a gente observa? Deixa correr mais um pouco aqui. Pronto. Aqui próximo dessa parte côncava, o gráfico ele está todo verde, né? Aqui o gráfico em forma de pizza, ou seja, a energia cinética a energia total ela é toda a energia cinética, porque nesses pontos aqui ele atinge a velocidade máxima. A gente percebe isso quando a gente está descendo a ladeira. Quando chega assim no pé da ladeira, assim, na parte baixa, a gente não ganha velocidade, a gente quer começar até a correr, né? Isso porque a energia potencial ela foi transformada em energia cinética, e se o sistema ganhou energia cinética, quer dizer que ele ganhou velocidade. Aí, já por outro lado, quando a gente está subindo a ladeira, a gente já tem uma dificuldade maior, né? A energia potencial ela vai aumentando, enquanto a cinética ela vai diminuindo, né? E aí a gente vai perdendo a velocidade. Então, nesses pontos que nós temos de altura muito pequena, de Y muito pequeno, próximo do nosso ponto de referência, nós temos a energia potencial muito pequena. Então, essa parte da energia potencial, ela não foi destruída, ela foi transformada, convertida em energia cinética. Já nesses pontos aqui, nos pontos em que a energia potencial é maior, quer dizer que a energia cinética ela foi transformada em energia potencial. A energia ela não é destruída, certo? Se a gente estivesse considerando o atrito, então as três energias elas iriam oscilar aí, tá certo? Eu mostrei aqui para vocês os pontos de máximo e mínimo da energia potencial e da cinética. Mas, obviamente, que vai ter pontos em que elas podem ser, por exemplo, 50% cinética, 50% potencial, né? Os pontos aqui intermediários. Pronto, aqui, ó. Neste ponto, que é de altura mais ou menos 2,5, um pouco menos,
nós temos a energia cinética quase, o gráfico da energia cinética, a barra, né, da energia cinética, é quase do mesmo tamanho da energia potencial. E eu queria que vocês observassem o seguinte, que em qualquer ponto que a gente marcar, observa que esse gráfico, que essa barra, que corresponde à energia mecânica, que é essa barra mostarda, ela não varia. Ela está sempre com esse valor aqui, ó. Não está mostrando o valor, mas a gente consegue ver que não há redução e nem aumento. Isso porque, no decorrer da trajetória, as energias cinética e potencial, elas vão se transformando, mas a soma delas, que é a mecânica, cinética mais potencial, a soma se mantém sempre com o mesmo valor. Tipo, se era 3.000 joules, se é 3.000 joules nesse ponto, a energia mecânica, neste ponto extremo, ela também vai ser 3.000 joules, certo? Isso é a conservação da energia mecânica. Vou pegar outro ponto aqui para vocês verem, ó. Só tem oscilação entre essa barra verde e azul, mas essa mostarda não, porque a energia mecânica é uma constante de movimento, certo? Já que a gente não está considerando o atrito. Deixa eu pegar essa outra parte do simulador, que eu acho que a gente consegue visualizar as medidas nesse outro. Pronto, aqui. Pronto, vou fazer a mesma coisa, vou marcar os gráficos, velocidade, vou deixar sem atrito, certo? A gente não vai trabalhar com atrito. A aceleração da gravidade, 9,8, e aqui a gente consegue visualizar a velocidade, certo? A altura, vou marcar também, e pronto. Aqui eu já consigo variar a massa do meu sistema, e aí eu vou colocar o meu sistema aqui na pista de skate, certo? Vou parar em um determinado ponto, por exemplo, aqui, ó. Observe que a energia aqui, a energia mecânica, ela é mais energia potencial que cinética, né? Vamos puxar aqui o nosso medidor e ele dá para a gente, ó, energia cinética 735,8 joule, energia potencial 2.491,5 joule. A mecânica, ela vai ser a soma dessas duas. A térmica está como zero, porque a gente não incluiu o atrito. Então, somando as duas, nós temos 3.227,3 joule para este ponto aqui, certo? Vou deixar o sistema correr e vou considerar um outro ponto aqui. Pronto, vou pegar este ponto agora, fazer a medida aqui. Ó, observe que a cinética aqui já aumentou e muito, ela foi para 2.639,6 joule. A potencial já está em 587,7 joule e a mecânica continua nesses 3.227,3 joule. Qualquer ponto que a gente pegar, já que a gente não está considerando o atrito, a energia mecânica ela vai assumir sempre esse valor aqui, para essa situação. Mas a cinética e a potencial, elas vão se transformando, certo? Uma se transforma na outra, ok? Se a gente fosse calcular essa energia, a gente conseguiria, por quê? Para a energia cinética, eu preciso da massa, que está aqui, 60 quilogramas, e da velocidade, que é 9 metros por segundo. Então, eu tiraria essa energia cinética, né? Já a energia potencial, eu vou precisar desta altura, certo? E para fazer essa medida, eu poderia puxar a trena aqui e medir, ó, a altura, que nesse caso é uma altura de 1,2.
1,2 vezes a massa do sistema vezes a aceleração da gravidade. Então, eu consigo tanto medir como eu consigo calcular, tá bom? Mas a gente já fez a medida e não é a intenção aqui explorar essa parte. Vamos agora ver como é que fica na prática a conservação da energia mecânica. Todo esse contexto aqui eu já expliquei usando o simulador. Eu acho que talvez fique mais fácil para vocês visualizarem. Então, quando a gente não está considerando o atrito, somente a força-peso está realizando o trabalho, a energia mecânica ela é uma constante de movimento. Quer dizer que se eu considerar 2 pontos da trajetória, eu vou ter que a energia mecânica ela vai assumir esse mesmo valor. Tipo, energia mecânica no ponto 1 é igual a energia mecânica no ponto 2, certo? Vou colocar aqui a frequência, mais uma vez, para quem chegou depois. Eita, peraí. Deixa eu só gerenciar aqui. No link. Não sei se vocês... Pronto. Oi, Edmar. Segue a lista de presença, pessoal. Vamos aqui para vamos para a prática agora, né? Na figura 1, um bloco de massa 5 quilogramas é liberado do repouso no ponto A. Então, tá aqui, ó. Pronto. Nós temos uma rampa, certo? E aí vem o ponto A, no qual o bloco é liberado do repouso, ponto B e o ponto C, certo? O ponto A, ele está a uma altura de 5 metros dessa parte marrom. Se eu não me engano, a gente usou essa figura na aula passada para calcular outra coisa, obviamente. O ponto B está a 3,2 e o ponto C está a 2 metros, certo? A pista percorrida pelo bloco é lisa. Determine a velocidade no ponto B e a velocidade no ponto C. Como nós não estamos considerando o atrito, então a energia mecânica é uma constante de movimento. Se a energia mecânica é uma constante de movimento, então a gente pode dizer o seguinte, ó, esse é o nosso exercício 1, né? Exercício 1. A energia mecânica no ponto A vai ser igual à energia mecânica no ponto B. Eu escolhi esses 2 pontos porque o ponto B é o ponto no qual eu quero conhecer a velocidade e o ponto A é um ponto interessante, por quê? Porque ele diz aqui, ó, que o bloco é liberado do repouso. Se ele é liberado do repouso, então ele não tem velocidade. E aí a gente vai poder cancelar, certo? A energia cinética associada. Mas primeiro vamos abrir aqui como é que fica essa resolução. Ó, energia mecânica no ponto A é igual a energia mecânica no ponto B. Sendo que a energia mecânica vai ser a soma da cinética mais a soma da potencial no ponto A, igual soma da cinética no ponto B, mais a potencial no ponto B. A energia cinética, a gente viu que ela é definida como massa, velocidade no ponto, ao quadrado, sobre 2, e a potencial vai ser a massa, G, a altura do ponto considerado, certo? E aí, no ponto B, mesmo procedimento. Massa, velocidade no ponto B, sobre 2, mais mg, a altura no ponto B. Observe que tudo parte da conservação da energia mecânica, certo? Eu não estou deduzindo aqui uma fórmula.
Eu estou tentando obter a velocidade no ponto B a partir da conservação da energia, certo? Como eu disse no começo, esse termo aqui, que envolve a velocidade no ponto A, ele é nulo porque o objeto ele parte do repouso, né? Então, não existe energia cinética associada, parte do repouso. Vou colocar aqui para facilitar para quando vocês forem estudar. E aí a gente só fica com esse restante, ó. Vocês concordam comigo que a massa, que nós temos a massa em todos os termos, então a gente consegue cancelar. Melhor, eu vou fazer esse passo a passo, que aí os demais eu só explico, certo? Sobre 2 mais mg_b. Como a gente tem a massa em todos os termos, ela vai se cancelar, ó, massa, massa. E a grandeza que a gente quer descobrir é a velocidade no ponto B, né? Então, eu vou deixar só a velocidade no ponto B e vou passar o restante para o outro lado. Então, aqui eu fiquei com GYA, né? Porque a massa cancelou. E essa parte aqui vai com sinal trocado, que é GYB. Certo? Então, velocidade no ponto B é igual a 2, o 2 vai passar multiplicando tudo isso aqui, YA menos GYB. A gente vai tirar da raiz, né, já que a gente quer o valor de B, então a velocidade no ponto B vai ser raiz quadrada de 2G, eu posso tirar em evidência, já que o G é comum, nos dois termos, YA menos YB, e agora é só a gente substituir as grandezas que a gente tem, certo? Nós temos a altura no ponto A? Temos, foi dada a altura no ponto A. A altura no ponto A, ela é de 5 metros, se eu não me engano, deixa eu olhar aqui a rampa. 5 metros. E no ponto B, 3,2. Então, a gente vai ter aqui, ó, que a velocidade no ponto B vai ser raiz quadrada de 2 vezes 9,8, a altura no ponto A, 5, no ponto B, 3,2. E aí a gente vai fazer essa diferença, essa multiplicação e tirar da raiz. Deixa eu pegar aqui o celular para fazer. Então, a gente vai ter, ó, 5 menos 3,2 vezes 9,8 vezes 2. Vai dar 35. Então, velocidade no ponto B vai ser raiz quadrada de 35, vou colocar 35,3, já arredondando. E aí, a raiz quadrada de 35,3 vai dar 5,9. Então, a velocidade no ponto B é 5,9 metros por segundo, certo? Continuando no item B, já é solicitado a velocidade no bloco no ponto C. A gente vai fazer o mesmo procedimento. Só que aqui a gente tem duas opções. Vocês podem fazer a energia, a partir da conservação da energia mecânica entre o ponto B e o ponto C, ou entre o ponto A e o ponto C. Eu vou optar pelo ponto A pela mesma razão, né, que eu fiz da outra vez, porque eu já sei que a energia cinética no ponto A ela é nula, então melhora para eu poder manipular.
não é que é a única forma correta. Se alguém optar por partir da conservação da energia usando o ponto B e o ponto C, dá certo. Só vai ter um pouco mais de trabalho, certo? Então, usando a conservação da energia entre o ponto A e o ponto C, a gente vai ter energia cinética no ponto A, mais energia potencial no ponto A, e aqui energia cinética no ponto C, mais energia potencial no ponto C. E agora é só a gente abrir aqui essas expressões. Energia cinética no ponto A, MVA sobre 2, mais energia potencial no ponto A, energia cinética no ponto C, mais energia potencial no ponto C. Então, esse termo, ele vai zerar, porque ele parte do repouso. A gente pode cancelar as massas, porque as massas, elas são comuns em todos os termos. Então, a gente vai ficar com G, YA, no lado esquerdo, VC ao quadrado sobre 2, mais G, YC. Como eu quero o valor da velocidade no ponto C, eu vou isolar, certo? Então, eu vou ter VC ao quadrado. Do outro lado, vai ficar G, YA, menos G, YC. E o 2, que está multiplicando aqui, está dividindo, ele vai passar multiplicando, certo? E aí, posso tirar em evidência, né, o G, que é comum nos dois termos, e aí eu vou ter YA menos YC. Lembrando que YA menos YC vai me dar o quê? A altura no ponto A é 5 e no ponto C é 2, né? Então, essa diferença aqui vai ser 3, certo? Porque a altura no ponto C é 2 metros. Então, isso vai me dar a raiz quadrada, né, de 2G vezes 3. Logo, a gente vai ter 2 vezes 9,8 vezes 3, 58,8, e tirando da raiz, 58,8, a gente vai ter mais ou menos 7,7 metros por segundo, certo? Nossos resultados estão coerentes? Sim, porque o ponto A, ele está a uma altura maior. Então, o ponto A. E está em repouso. No ponto B, ele vai ganhar uma velocidadezinha de 5,9 e a energia potencial ela está diminuindo, porque nós temos uma altura de 3,2. Já no ponto C, a altura é menor, 2 metros, então a velocidade ela precisa ser maior que a velocidade no ponto B. E realmente a gente tem 7,7, ok? É uma forma de olharmos se os nossos resultados estão coerentes. Então, para o exercício 1, foi, né? Vamos para o exercício 2, que, se eu não me engano, também a gente trabalhou essa mesma figura, mas para determinar outras coisas. Então, exercício 2. Então, no exercício 2, nós temos o seguinte: uma bola desliza sem atrito numa rampa, contendo um loop de raio igual a 2 centímetros, conforme ilustra a figura 2. Bora ver aqui. Pronto. Então, a bola ela sai daqui, e ela pode fazer esse loop, sendo que esse loop, essa circunferência, né, que a trajetória forma, tem um raio de 2 centímetros.
A bola tem uma massa de 5 gramas e é liberada do repouso a uma altura de 3,5 vezes o raio. Qual é a velocidade da bola no ponto A? Cadê o ponto A aqui? Velocidade da bola no ponto A. Ok. Bom, vamos anotar as informações que a gente tem, né? Nós temos uma altura de 3,5 vezes o raio, sendo que este raio, ele é 2 centímetros. A gente não vai trabalhar com centímetros, já que as energias, elas são medidas em joule, então a gente precisa deixar a distância sempre em metro. Então, transformando para metro, eu prefiro usar a notação científica, eu vou ter 2 vezes 10 a menos 2 metros, certo? Outra informação que foi dada e que a gente vai precisar transformar é com relação à massa, certo? A bola ela tem uma massa de 5 gramas. A gente vai precisar trabalhar em quilograma. Então, essa massa de 5 gramas, a gente vai converter para quilogramas. Eu prefiro também usar a notação científica, ok? Ou seja, seria 0,005 quilogramas. Bom, dado isso, a gente precisa determinar a velocidade aqui no ponto A, certo? Para usar a conservação da energia mecânica, eu preciso sempre considerar 2 pontos, como a gente viu lá no simulador, né? Em alguns pontos, a energia cinética vai ser maior, a potencial menor, mas a mecânica sempre vai assumir o mesmo valor. Então, esses pontos a gente pode escolher de forma estratégica. O ponto A precisa ser considerado, porque eu quero encontrar a velocidade no ponto A, e eu posso também escolher o outro ponto para fazer o par com o ponto A, o ponto de liberação, né? Porque no ponto de liberação, ela é liberada do repouso, a bola é liberada do repouso. Então, como essa informação foi dada, a gente já sabe que a velocidade é nula, então a energia cinética é nula e a gente reduz um termo, certo? Na conservação da energia mecânica. Então, vamos lá. Eu vou considerar a conservação da energia mecânica entre o ponto inicial, certo? Que é de onde foi liberada, e o ponto A, que é onde eu quero determinar a velocidade. Então, energia no ponto inicial, energia mecânica no ponto inicial vai ser cinética no ponto inicial, U no ponto inicial, igual energia cinética no ponto A, mais energia potencial no ponto A. E aí, a energia cinética inicial, ela vai zerar, certo? Porque parte do repouso, então a gente vai ficar só com essas outras 3. Energia potencial no ponto inicial vai ser massa, G, altura no ponto inicial, certo? Aqui a cinética no ponto A e a potencial no ponto A. Mais uma vez, a gente vai poder cancelar as massas, né? Porque ela é comum em todos os termos. E aí a gente vai ter, né? Eu vou deixar de um lado só a velocidade no ponto A, que é o que eu quero descobrir, e aí eu vou ter G, YI, menos G, YA, certo? Sinal de menos é porque eu joguei para o outro lado. E aí eu vou ter velocidade no ponto A, vai ser raiz quadrada, esse 2 ele vai passar multiplicando, o G é comum nos 2 termos, então eu posso tirar em evidência, e aí eu tenho essa quantidade. A gente tem essas informações? Sim, nós temos essas informações.
Porque, ó, a altura no ponto inicial, pela figura aqui, ó, a altura no ponto inicial vale H. Já a altura no ponto A vai ser 2 vezes o raio. Porque, ó, daqui até aqui, eu vou ter o diâmetro da circunferência, que é 2 vezes o raio, certo? O raio vai ser qualquer ponto que você pega do centro até o círculo. Então, velocidade no ponto A vai ser 2g, altura no ponto inicial, que é h, menos a altura neste ponto, que é 2 vezes o raio. Só que ele deu uma relação entre h e o raio, não foi? H é 3,5 vezes o raio. E aí a gente consegue fazer o seguinte, raiz quadrada de 2g, 3,5 vezes o raio, menos 2 vezes o raio. Vocês podem substituir no começo, é porque eu prefiro no final mesmo. Então, raiz quadrada de 2g, 3,5 menos 2, 1,5 vezes o raio, certo? E agora é só substituir. Nós vamos ter velocidade ao quadrado, 2, ou melhor, só velocidade, né? Velocidade no ponto A, igual raiz quadrada de 2 vezes 9,8 vezes 1,5 vezes o raio, que é 2 vezes 10 a menos 2. Tá certo? A massa, a gente fez a transformação, mas a gente acabou nem trabalhando, né, com ela. Vamos ver aqui quanto é que dá. 2 vezes 9,8 vezes 1,5 vezes 2. Deu 58, raiz quadrada de 58,8, e vou repetir o 10 a menos 2, porque na minha conta eu não havia considerado, certo? E agora eu vou tirar da raiz. 58,8 deu... Velocidade no ponto B deu 7,7 vezes 10 a menos 1 metros por segundo. Se eu diminuir uma unidade aqui, eu aumento uma lá, né? Então, ficaria velocidade no ponto B. Oh, gente, é no ponto A, né? Me desculpe aqui. Aqui é A. Deixa eu pegar aqui. No ponto A. Aqui é A, aqui é A. Seria 0,77 metros por segundo, né? Para não deixar assim só 10 a menos 1. Mas ficaria correto também. Pronto, então essa é a velocidade no ponto A. No item B, já é solicitado, deixa eu aproveitar e colocar aqui a lista de presença, para quem chegou depois. Deixa eu ver. Pronto. Vou voltar para cá, para o PDF. Então, qual é a velocidade da bola no ponto mais baixo da trajetória? O ponto mais baixo da trajetória seria este ponto aqui, ó, que ele está sem nome. Eu vou chamar de B, certo? O ponto mais baixo eu vou chamar de B. Então, eu vou fazer agora, eu poderia fazer a conservação da energia mecânica entre o ponto A e o ponto B, mas eu vou optar entre o ponto inicial, que a energia cinética já é nula, e esse ponto, o ponto mais baixo da trajetória. Então, energia cinética no ponto I é igual, energia cinética não, energia mecânica no ponto I é igual a energia mecânica no ponto B. Esse aqui é ponto mais baixo.
ponto mais baixo da trajetória. E aí a gente vai ter o seguinte, ó, energia cinética no ponto I, mais energia potencial no ponto I, energia cinética no ponto B, energia potencial no ponto B. Se é o ponto mais baixo, ele passa aqui pelo nosso nível de referência, né? Então, a energia potencial neste ponto é zero, né? Porque YB vai ser zero. Então, a energia potencial, ela se anula aqui, certo? No ponto B. E a energia cinética no ponto inicial, ela é nula porque ele parte do repouso, como a gente viu para fazer o item A. Então, a gente fica com uma continha até mais simples, né? Energia potencial no ponto inicial, que vai ser dada por essa expressão, e energia cinética no ponto mais baixo. As massas a gente pode cancelar, certo? Porque nós temos aí nos dois termos, e aí nós ficamos com VB sobre 2, sendo que o VB está ao quadrado, GYI. Ou seja, velocidade no ponto B ao quadrado é igual a 2GYI. E aí a gente tira da raiz velocidade no ponto B, raiz quadrada de 2GYI. Agora é só substituir os nossos dados. 2, raiz quadrada, né? 2 vezes 9,8, vezes a altura no ponto inicial. Quanto é a altura mesmo no ponto inicial? Sim, a altura no ponto inicial é H, que é 3,5 vezes o raio, né? Então, esse espaço aqui que eu deixei não vai dar. Deixa eu apagar aqui. Nós vamos ter 2 vezes 9,8 vezes H, isso, H, que é 3,5 vezes o raio. Até daria, né? Já que eu vou substituir depois. Então, velocidade no ponto B é 2 vezes 9,8 vezes 3,5 vezes o raio, que o raio é 2 vezes 10 a menos 2, certo? Só colocar o lembrete aqui, ó. H é 3,5 vezes o raio. E agora só a gente desenrolar aqui a conta. Vou ter 2 vezes 9,8 vezes 3,5 vezes 2. Eu vou ter raiz quadrada de 137,2 vezes 10 a menos 2, né? E agora eu vou tirar da raiz. 137,2 raiz quadrada. Deu 11,7 vezes 10 a menos 1 metros por segundo. A gente pode dar uma organizada, né, aqui, se quiser. E aí eu vou andar uma casa aqui, então eu aumento 1 no expoente. Vou ficar com 1,17 ou 1,2 metros por segundo. Ok? Então, no ponto mais baixo, nós temos uma velocidade de 1,2 metros por segundo, ok? Bem maior que a velocidade no ponto A, né? Que era um ponto em que ele tinha... Certo, eu pego aqui no sistema, certo? Maria Emeline.
Vou colocar o link para quem chegou depois, quiser registrar, conseguir registrar. Pronto, gente. Sobre a aula de hoje, né, a conservação da energia mecânica, é isso. A gente vai trabalhar sempre com situações em que somente a força-peso realiza trabalho. Então, se somente a força-peso realiza trabalho, a energia mecânica é uma constante de movimento. A energia mecânica é a soma da cinética mais a potencial, e aí você pode escolher 2 pontos ali na trajetória do sistema, e aí essa energia ela tem que dar sempre o mesmo valor, certo? A gente vai partir dessa igualdade aqui, ó. Sendo que em cada ponto a mecânica tem o mesmo valor, mas a cinética e a potencial elas vão variando, certo? No decorrer do movimento. Uma é uma função de ponto, depende da posição, a energia potencial, enquanto que a energia cinética, ela é uma função da velocidade, né? Então, se o objetivo é em repouso, nós não temos energia cinética. Na avaliação do dia 21, vai cair todo o conteúdo que a gente viu nessa unidade 2, então cai trabalho. Mas tem bastante tempo, né? A gente já está trabalhando esse conteúdo, já tem desde o dia 3 de março, ou seja, tem um mês, que a gente já definiu o trabalho, a gente já definiu a energia cinética, já definiu a energia potencial e hoje a energia mecânica, né? Então, foi tempo suficiente. Alguma dúvida? Dúvida, professor? Boa noite. Dúvida, professor, eu para entender, eu tenho que ler umas 3 vezes. Eu ouvi umas 3 explicações suas. Uhum. Aí quando entra tudo na cabeça, aí pronto. Ainda bem que ainda vai demorar um pouquinho para fazer a prova, né? Faltam ainda Vai alguns dar dias, tempo. 18 dias, né? Dá Pronto. tempo. Eu assisti 3 vezes para entrar na cabeça. Eu acho que o áudio de Marilene cortou um pouco. Eu não sei se ela fez alguma pergunta para eu explicar. Eu não consegui ouvir bem. Alguém quer fazer alguma pergunta? Na próxima aula vai ser aquele momento de tirar dúvidas, né? Assim, eu não queria que deixar, tipo assim, o pessoal às vezes não assiste nem uma aula, nem no momento aqui e nem depois a gravação. E aí, não, eu vou assistir essa aula de exercício porque aí eu vou aprender tudo aqui para a prova de sábado. Não, né? Porque nessa próxima aula a gente não vai ver mais nenhuma definição. Eu já vou aplicar. Então, eu não vou explicar de onde é que veio o trabalho, definição de energia mecânica, definição de energia potencial, não. Eu vou pegar o exercício e a gente vai resolver, porque eu estou partindo do pressuposto que vocês já sabem, porque a gente já está trabalhando com isso desde o dia 3 de março, estou partindo do pressuposto que vocês já sabem o que é uma energia cinética, o que é uma energia potencial, o que é uma energia mecânica, certo? Então, vai ser uma aula de exercícios, mas para tirar dúvidas, certo? Eu sugiro que vocês tentem fazer as atividades até lá, porque quem sabe nessa aula pode até tirar alguma dúvida. Vai ter as duas coisas na prova, tanto teoria como cálculo, as duas coisas. São 5 ou 4 questões, eu nunca coloco 10. Professora, eu acho que
Não está agendado. Não está agendado o quê? A prova? A próxima aula. Não está agendada? Dia Eita. 17, se eu não me engano. É, daqui 3 semanas. Eu estou compartilhando a tela, não estou? Pronto, está aqui, ó. Dia 17/3, às 18h30. Já está aqui. Ah, tá bom. É porque quando eu clico lá e não aparecia nas sessões agendadas a data, mas tá ok. Ah, Obrigado. não está aparecendo? Deixa eu ver. Será que eu não... Deixa eu ver aqui. Será que eu não criei o link? Será que é isso? Não, tá aqui o link. Deixa eu ver. É aula 8, essa daí. Ah, tá faltando eu criar o link, né? Pronto, pois vou criar. Mas é dia 17, viu? Algo mais? Ok, obrigado. Por nada. Então, é isso, gente. A gravação, a aula, né, como sempre, gravada. Vou colocar esses PDFs lá. E aí, vocês tentem resolver os exercícios, tentem fazer as atividades. Lembrando que o prazo vai até 21 de março para essas 2 atividades que estão abertas. Vocês precisam fazer neste prazo, porque como está chegando o final do semestre, chega um momento que eu não consigo mais adiar as datas, porque eu preciso fazer a correção para ver quem vai para a final, certo? Pronto, até mais. Dia 29, não é não, professora? As atividades até dia 29, a avaliação que é dia 21. Ah, sim. Ah, ok. Certo? Tchau, boa noite. Boa noite. Obrigada, viu, Francisco?